Bom, pessoal, vamos continuar nosso estudo de vetores aqui falando de vetores em coordenadas, né? No vídeo anterior, a gente deu uma descrição geométrica dos vetores, né? A gente viu que vetores são objetos matemáticos que representam grandezas que possuem uma magnitude, uma direção e um sentido, né? Por exemplo, como a força, velocidade, né? Aceleração, são grandezas físicas que necessitam dessas três informações aqui. A gente viu uma discussão geométrica, né? Na qual a gente representava um vetor para um segmento orientado a B, não é isso? Usava essa notação. Só que a gente viu também, em outro momento, que a ideia básica da geometria analítica é a ideia de que, uma vez fixado um sistema de coordenadas, nós podemos representar objetos geométricos algebricamente, né, através de equações, e inversamente, né? Se você tem uma equação, você pode tentar encontrar qual é a curva associada àquela equação. Então, a ideia básica da geometria analítica é essa. Fixado um sistema de coordenadas, né, você pode estabelecer uma correspondência entre objetos geométricos e objetos algébricos. Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo é tentar encontrar qual é a representação, essa no caso de vetores, né? Qual é o objeto que a gente pode, matemático, né, algébrico, que a gente pode associar a um vetor como este vetor aqui, U. Então a gente já sabe que para pontos, né, temos aqui os pontos A e B, a gente pode representar cada um desses pontos por um par de números, né? Tem a abscissa e a ordenada, né? Se for no espaço, nós temos um terno de números, né? Três números, três coordenadas são necessárias para representar um ponto no espaço. Mas no caso aqui, no plano, né, como é que a gente pode representar algebricamente, né, usando equações, um vetor? Então, se a gente analisar com cuidado aqui, ó, eu posso... Esse segmento AB é apenas um representante do vetor, né? Se eu arrastá-lo aqui, né, colocar em outra posição, todos esses segmentos orientados aqui são representantes do mesmo vetor. Então, se existe uma propriedade algébrica associada ao vetor, ela deve ser invariante aqui, né? Deve permanecer a mesma para todos esses segmentos orientados aqui que representam o mesmo vetor. E o que é que está sendo mantido aqui, em todos esses casos que eu estou movimentando aqui, né? Bom, é fácil observar aqui. O que está acontecendo é que o deslocamento na horizontal e na vertical está sempre sendo mantido. Então, por exemplo, nessa posição aqui, o deslocamento de A para B é de uma unidade no x e de duas unidades no y. Se eu translado esse vetor para uma outra posição, os pontos, a origem e a extremidade mudaram, mas o deslocamento continuou o mesmo. Uma unidade para a direita e duas unidades para cima. Eu posso, se for o caso, se for necessário, botar em outra posição. Então aqui é um outro vetor, são representantes de um outro vetor, mas também a gente tem essa ideia de que esse vetor representa um deslocamento relativo, digamos assim, né? Um deslocamento entre os pontos. Então, nesse caso aqui, está acontecendo uma variação, né, de 3 para 1, ou seja, de menos duas unidades no x e mais duas unidades no y. Ok? Então, o que é que a gente pode fazer com isso? A ideia é que a gente vai associar a, a um vetor, a gente pode representar um vetor também por um par de números, né? No caso aqui, o vetor u, eu vou associar um par de números, o x e o y, são as coordenadas do vetor, que no caso de você ter o vetor representado por um segmento aqui, AB, a gente vai obter as coordenadas do vetor u simplesmente fazendo a diferença das coordenadas x
e a diferença das coordenadas y. Então é xb menos xa, no caso aqui, né? 2 menos 1 dá 1, e a diferença das coordenadas é y, né? das ordenadas. Então yb, que é 3, menos y de a, que é 1. Então dá 2. Então nesse caso aqui, esse vetor, a gente pode representá-lo algebricamente pelo par de números 1, 2. Então, qual é a moral da história? Que a gente também vai representar algebricamente, né, um vetor por um par de números, tá certo? Que são as coordenadas do vetor. Só que a interpretação é ligeiramente diferente da interpretação que a gente dá para o par de números que representa um ponto. No caso de um ponto, esse par de números é uma posição absoluta com relação ao sistema de coordenadas. É a posição de um ponto absolutamente com relação ao sistema de coordenadas. E já esse par de números aqui, no caso dos vetores, né, é um par de números que representam um deslocamento, né? Ou seja, uma posição relativa. Então, esse par de números dá a posição relativa entre os pontos A e B. Então, é um deslocamento. A gente entende ele como um deslocamento e não como uma posição absoluta no espaço, ou no plano, né? É claro que a gente sempre pode tomar um representante do vetor que tenha como origem a origem do sistema de coordenadas. E aí, a extremidade vai coincidir com as coordenadas do vetor. Então a gente sempre que for necessário, for útil, a gente pode representar, pensar que esse par de números é o deslocamento da origem até um certo ponto, tá? Podemos interpretar assim também. Então, já sabemos qual é a representação algébrica de um vetor fixado no sistema de coordenadas, né? Então, com relação a esse sistema de coordenadas, 1 e 2 são as coordenadas desse vetor aqui. Tá? Se eu mudar o ponto às extremidades, obviamente eu vou obter pares diferentes, tá certo? Mas vamos voltar aqui a essa posição. E aí a gente pode pensar assim, mas e essas informações? Como é que a gente interpreta agora? Onde é que está a magnitude, a direção e o sentido? Bom, é claro que esse par de números é suficiente para dar a direção, né? Porque, justamente, como é o deslocamento no x e o deslocamento no y, isso aqui já dá a direção. O sentido também a gente pode captar, porque a gente pode pensar que se a gente pega a direção, né, o sentido oposto aqui, né, aquele mesmo vetor no sentido oposto, a gente apenas está mudando a ordem dos pontos. Então, na hora de fazer a diferença ali, o que vai acontecer apenas é que vai haver uma mudança de sinal. Então, o vetor oposto é simplesmente obtido negando-se, né, as coordenadas. Tá ok? Então, direção e sentido são informações que podem ser extraídas desse par de números, e a magnitude também. Por quê, né? A gente pode pensar aqui, ó, que a gente tem um triângulo retângulo aqui, né? Onde um dos catetos é o x, que é o deslocamento no x, o outro cateto é o deslocamento no y, tá? E usando o teorema de Pitágoras, a gente pode dizer que o comprimento desse vetor u aqui é simplesmente o quê? A raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas do vetor, né? O x ao quadrado mais o y ao quadrado. Então assim a gente obtém uma fórmula para expressar o comprimento, e a gente vai usar essa notação aqui de uma barra, né? A gente pode ler como o comprimento do vetor u, ou o módulo do vetor u, ou a norma do vetor u, tem vários nomes para isso. Mas o fato é que a gente, fixado o sistema de coordenadas, e a gente tendo as coordenadas do vetor, a gente pode calcular, através dessa fórmula, que nada mais é do que a aplicação do teorema de Pitágoras, né? A gente pode calcular com essa fórmula o comprimento do vetor. Aqui está sendo exibido um comprimento aproximado, né? Porque essa medida aqui é irracional, né? Mas se a gente obter
pegar um outro valor, a gente, por exemplo, se for aqui, né, nessa posição aqui, né, a gente tem o x é 4, o y é 3, e essa hipotenusa do triângulo agora tem medida 5, né? Exato, mas em geral a gente vai obter um número fracionário ou irracional, né? Tá certo? Então a gente tem uma maneira agora de calcular o comprimento com base apenas nas coordenadas do vetor. Isso é interessante. E essa é a ideia básica, né, da geometria analítica. A gente tem métodos, né, para calcular as coisas sem, né, a necessidade de usar ferramentas de medida como réguas ou transferidor para medir ângulo, etc. Tá certo? Então, com base apenas nas coordenadas, a gente sabe calcular o comprimento. Então, o que mais a gente pode fazer com vetores, né? A gente pode fazer a adição de dois vetores, né? Então, eu vou colocar mais um vetor aqui. O vetor V, está aqui ele, ó. O vetor V aqui, que no caso é um deslocamento de 1 para 3, 0. Então você tem duas unidades no x e menos uma unidade no y. Então as coordenadas desse vetor V, né, 2 menos 1. Tá? Então a gente sabe que a adição de vetores, geometricamente, é dada pela regra do paralelogramo. A gente tem se a gente completar essa figura aqui, a gente vai ter um paralelogramo, né? E a soma desses dois vetores, né, esse vetor aqui, a direção é dada pela diagonal desse paralelogramo, o sentido também aqui, né? E o comprimento é o comprimento dessa diagonal. Tá certo? Mas, do ponto de vista algébrico, é bem mais fácil de entender o que está acontecendo. Porque a gente apenas está somando as coordenadas dos vetores. Olha só, o vetor U não tem coordenadas 1, 2. O vetor V não tem coordenadas 2 menos 1. Então, se você olhar essa figura, o que está acontecendo é que você está adicionando esse deslocamento no x dado pelo U ao deslocamento no x dado pelo V, e você vai obter o deslocamento dado pelo vetor U mais V, que é de 3 unidades, 1, né? 1, 2, 3 unidades no x, e no y, né, você tem um deslocamento de 2 unidades no y pelo vetor U, de 1 unidade para baixo, né, uma unidade negativa no y pelo v. Então você vai obter aqui 2 menos 1, uma unidade de deslocamento no y para a soma U mais V. Então, a gente vê que em coordenadas a adição de vetores é simplesmente a adição. Você vai somar as coordenadas correspondentes. O x mais vx, o y mais vy. Muito simples, né? Então a gente pode ver outros exemplos aqui. Nesse caso, né, o v agora, né, tem coordenadas 3 menos 1. Quando a gente soma 3 menos 1, o vetor 3 menos 1 com o vetor 1 mais 1, 2, a gente obtém o vetor 4, 1. Né? E da mesma maneira a gente pode obter vários outros exemplos aqui manipulando a figura. Nesse caso, esse vetor aqui, né, V, agora o deslocamento no x é de 3 unidades, está indo do 1 para o 4, o deslocamento no y é de 0 unidades. Então as coordenadas desse vetor é 3, 0. Quando você soma 3, 0 com o vetor u, que é 1, 2, o deslocamento resultante é de 4 unidades no x e de 2 unidades no y. Ok? Então, muito simples a adição de vetores em coordenadas. Tá ok? Então, é bem simples de entender a adição de vetores. Qual é a outra operação que a gente tem? A gente pode multiplicar um vetor por um escalar. Né? Geometricamente, o que acontece? A gente mantém a direção e o sentido do vetor se o m for positivo, só muda
aumenta, né? Ou melhor, muda o tamanho do vetor por um fator de m. Mas a gente pode verificar facilmente aqui através desses exemplos, né? Olha só, eu tenho o vetor u e o vetor mu aqui, né? A multiplicação do vetor u pelo escalar m. Então o que a gente nota é que simplesmente a gente está multiplicando o vetor u por um número m, e ao fazer isso a gente obtém um novo vetor mu, né? E em termos de coordenadas, é fácil verificar aqui, né, que o que está acontecendo é a gente simplesmente está multiplicando cada coordenada pelo número m. Então, se o m é 1, não muda, né? O vetor u aqui é 1, 1. Multiplicando por m, obtemos 1, 1 também. Tá? Mas se eu dobrar de tamanho o vetor, né? Então, esse vetor mu aqui, né, como o fator é 2, ele tem o dobro do comprimento. E é óbvio que o que vai acontecer é que você vai ter o dobro do deslocamento no x e o dobro do deslocamento no y. Então, a gente simplesmente multiplica cada uma das coordenadas do vetor por m. Tá certo? Se o m for 0, o que acontece? A gente obtém um vetor nulo, né? Que é o deslocamento de 0 unidade, tanto no x quanto no y. E se o m for negativo, a gente multiplica cada coordenada por um número negativo, o que vai acontecer? Vai inverter a direção do vetor. O sentido do vetor, melhor dizendo. Ok? Então, essa que é a interpretação. Em coordenadas, a multiplicação por escalar é simplesmente multiplicar cada coordenada do vetor pelo escalar m. Ok? A gente pode também ver o que acontece com o comprimento do vetor u, né, quando a gente multiplica ele por um escalar. O que é que vai acontecer? Então, olha só. Se você está multiplicando, no caso aqui, ó, esse vetor 1, 1, o comprimento dele é raiz de 2. Né? Isso aqui é uma aproximação de raiz de 2, 1,41. Então, como você multiplicou por 2 cada coordenada, o que vai acontecer é que esse fator 2 aqui, dentro da raiz, vai sair da raiz como um módulo de m. E a gente vai obter o dobro do comprimento. Então, a gente tem esse fato aqui, né? O comprimento de mu é o módulo de m vezes o comprimento de u. Por que aparece o módulo, né? Porque se o comprimento é sempre algo positivo, né? Então, se a gente multiplicar por um valor, o escalar for um número negativo, vai mudar o sentido, tá? Mas o comprimento aqui é sempre algo positivo, então a gente tem que tomar o módulo de m. Tá ok? Então, essa que é a ideia básica de como a gente representa vetores em coordenadas em geometria analítica. Tá? Então, essa é a ideia básica. A gente tem tudo funciona da mesma forma no espaço. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. A única diferença é que você vai ter mais uma coordenada para os vetores e para os pontos. Né? Você vai ter a coordenada z, que representa um deslocamento, né? Digamos, vertical. Né? Você vai ter mais um eixo, um sistema de coordenadas, tá certo? Vai aparecer mais uma parcela aqui, mais o z ao quadrado na hora de calcular o comprimento, mas de resto a ideia é a mesma para os vetores no espaço. O que é mais interessante agora, que falta ver, né, é como a gente relaciona o comprimento do vetor soma de dois vetores, né? Se eu tenho uma adição de dois vetores, eu posso pensar agora, como é que a gente pode calcular o comprimento do vetor soma em função dos comprimentos dos vetores, né?
Então a gente vai ver como fazer isso, que é a parte mais importante aqui desse estudo de vetores, é justamente essa relação que, no caso, simplesmente é uma aplicação da lei dos cossenos. Então isso a gente vai ver no próximo vídeo.